Agora vamos de gancho aí pro Guilherme. Então, a minha história não é tão Ah, a história dele é bela quanto... impactante. Não, essa história é impactante. Não, mas então, tu comentou que tem gente que começa dando aula pros bichinhos de pelúcia, né? Mas eu comecei, tipo assim, eu comecei a me interessar pela ideia de ser professor ainda quando criança, que eu adorava dinossauros. É um E paleontólogo. aí, pois é, depois na faculdade eu perdi o interesse um pouco por isso. Mas Complicado. curtia muito a ideia, e daí quando eu, né, de tanto pesquisar sobre o assunto, ler sobre o assunto, uma vez eu criei na minha casa lá uma escola de dinossauros. Só que era para os vizinhos. Então eu chamava os Ah, que vizinhos, amor. aí sábado de tarde eles iam lá e eu ficava ensinando para eles sobre dinossauros. Ah, isso é muito bonitinho. Ah, eu Na sei lá, boa. devia ter uns 10 anos, eu acho. Que E os vizinhos amor. nessa idade, né? Aí tipo, eles foram umas 2 semanas, mas depois não foram mais, né? A aula não era boa. Esperem, só falta Minha mãe 4 fazia milhões de lanche. anos Minha mãe disso. fazia lanche pra ter um recreio, Ah, assim. que delícia. Tinha um lanche. Será que eles iam pelo lanche? Eu acho. Bem provável. Mas aí. Não, mas isso na infância ali, né? Tá, mas aí Claro, claro. depois. Tá, quando é que tem o lanche? Pterodátilo? Tá, quando é que vem? Pois é. Quando é que vem Pois o é. sanduíche? De repente, né, eu não tinha prática, eles iam achar meio chato, né? Mas enfim. Aí quando eu terminei o ensino fundamental, ficou aquela dúvida já pra onde é que eu vou agora estudar, porque eu morei durante quase toda a minha vida no Guarujá, no bairro bem na zona sul de Porto Alegre. Uhum. E, tipo, não tinha nenhuma escola muito perto. Tinha o Odila, que é no Ipanema. Então, tipo, dá. Só que não tinha boas referências de lá e tal. Daí, meu pai queria muito que eu estudasse no Parobé, Ah, sei. que na época era técnico e Técnico. médio junto, né? E aí, o sonho do meu pai era ter sido arquiteto. Uhum. E aí, ele ficou... Ou trabalhar nessa área, assim, né? Mas enfim. Aí, lá tinha o curso de edificações. E aí, ele e meu tio me pilharam bastante pra fazer edificações e tal. Uhum. Tá, não tinha outro projeto mesmo, tá. 14 anos, 13, 14 anos, tá, vamos. E aí passei no Parobé, em edificações, e aí comecei o curso, fui indo, não curtia. Eu me lembro que a vez que eu percebi assim, não é isso que eu quero, foi quando eu tinha que fazer os projetos lá e tal. E aí, quando chegava no final de semestre, assim, eu me lembro que eu virava madrugadas, assim, fazendo aquilo, porque era um negócio muito cheio de detalhes, né? E eu, com, sei lá, 16, 17, eu pensei, eu não quero ficar o resto da minha vida fazendo isso de madrugada. Não, Uhum. não é isso que eu quero. E Sim. aí, na época eles já tinham separado, então tinha os 3 anos do médio, e aí o último ano seria para fazer o estágio. Uhum. E aí eu tentei 2 entrevistas de estágio, não consegui, eu pensei, tá, eu não queria mesmo, nem fui adiante. Então ali eu já tinha percebido que não era isso que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria de verdade. E eu falo isso bastante para os alunos, né? Tipo, você não precisa saber agora, no nono ano, o que vocês querem da vida, porque é muita cobrança, né? Querer que já saiba com 14 anos o que você vai querer lá na frente, né? Tem tempo ainda para isso. Mas aí eu fui fazer cursinho para tentar o vestibular. Não sabia para que tá. Fiz para arquitetura. Mesmo não sabendo o que eu ia querer. Mas eu fui na onda dos meus colegas, assim, todo mundo foi Sim. fazer arquitetura e tal. Quase passei, só não passei porque eu fui muito mal em física, que eu nunca me dei bem em física. Uhum. Aí ali eu fui cortado, assim, porque eu fui muito abaixo. Se tivesse exercício de dinossauro, Daí eu iria bem. ele teria bem. Mas acho que nessa época eu já não curtia mais, sabe? E aí, tá, daí no ano seguinte, quando eu fui fazer vestibular de novo, eu pensei, tá, eu fiz arquitetura pra ir com meus colegas fazer vestibular, pra ver como é que era, né? Sim. Não é isso que eu quero, então o que que eu quero? Bah. Daí eu comecei a ir analisando, assim, e eu queria ir pra área do jornalismo. Sei. E era a época, isso 2001, tava surgindo, tava popularizando a internet ainda, né? Sim, 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 Então, sim. tipo, eu me lembro que eu queria trabalhar com sites, Com tipo sites. jornalismo na internet. Que E legal, que aí, visionário. sim, já pensava nesse, porque eu pensei assim, televisão não, rádio não, o caminho que eu queria era pela internet. Uhum. E aí, fiz o primeiro vestibular lá para jornalismo, não passei. E aí eu pensei, daí continuei com a reflexão, né? Eu pensei, tá, o que que eu gosto no jornalismo? Eu comecei a observar o que que eu gostava de ler no jornal. Era tipo quando tinha aquelas reportagens, aconteceu tal coisa lá no Afeganistão. Aí tinha a reportagem lá embaixo. Entenda como tudo isso começou. Eu disse, o que eu gosto é essa parte aqui. Aí eu comecei, tá, mas essa parte aqui é história. Então, tipo, o que eu gosto é história. E aí juntou um desejo que eu já tinha lá da infância, que eu gostava muito de ensinar e tal. E aí fiz o vestibular para história, passei. E aí foi lá que eu conheci o Ricardo, né? Fazendo a faculdade de história. Em algumas cadeiras lá a gente trabalhou junto.
E aí, na verdade, assim, trabalhar mesmo com educação, porque daí, como eu sempre trabalhei e estudei, Uhum, tipo, daí, ao longo da faculdade, eu não trabalhava com educação, só os estágios. uhum. Aí eu acho que eu ainda tava na faculdade quando a gente deu aula no PVA, lembra? É verdade! É, Aham, lá no, tava. Lá no Julinho, no né? Julinho. Aham, Porque eu fiz o estágio do médio ali, aham. Aí dava aula de noite. e ali eu acho que eu conheci o projeto já. Sim, eu dava as Sim. aulas. Os estágios sempre fazia à noite. Por isso também que eu fiz a faculdade em 7 anos, porque, tipo, Uhum. como eu trabalhava, não dá. Tipo, semestre que tinha que fazer estágio, eu só fazia o estágio, não fazia mais nada. Bah, fui lá que eu assisti uma aula tua uma vez. Pá, tua aula era sensacional. Sério, obrigado. Sim, o nível Era a certo. história do Brasil que eu O trabalhava nível com eles, né? certo de informações. Sim, porque se for informação demais, é impossível de entender, né? Sim. Mas se for informação de menos, também fica. E é um Que desafio noite. trabalhar em cursinho, Eu né? dava aula Porque de tu tem que química lá. resumir muito. Eu me lembro. Eu me lembro Caraca. tu tava assistindo a minha aula, depois tu começou a eu assisti um pouquinho. E eu pensei, por que ele tá trabalhando em química? Não Se tinha ele era das professor. humanas. Não tem professor de química, Não. eles estão escassos. Aí De depois geografia que... também não tem. Geografia também não. É. Aí com a reforma da Base Nacional Comum Curricular, acabou o problema, porque daí qualquer pessoa dá aula dessas áreas. Sim. Qualquer pessoa não, qualquer pessoa da área, né? É, Então, tipo, tá, tem professor de matemática, mas não tem de química. Ah, Sim. bota ali o da área das exatas. É. Não tem professor de geografia, mas tem de história, então. sim. Dali é tudo da mesma área. Na verdade, fica bem nessa. Tudo que é de humanos tu pode trabalhar, né? Sim, Quem é sim. das exatas, tudo que é das exatas também pode pegar, né? Resolveu, agora não tem. Viu, o pessoal da química? Os antes eram matéria-prima rara, agora vocês não são mais. É, Viu? É assim que a gente se sente na sociologia. na verdade. Pô, Porque são poucos sociólogos mesmo. quase não tem. A maioria dos professores de sociologia é de outras áreas. Sim, É filosofia, ou história, ou geografia, sim. ou Por matemática. causa da carga horária, né? É, daí fecha, porque só fiz ensino médio. Aí É. tá, daí a gente deu aula no PVA. Isso, aí eu Aí- seguia, né? Continuei na faculdade, tendo essas experiências assim, de estágio, cursinhos Sim. populares e tal. Trabalhei ali contigo lá no PVA, também um tempo num outro pré-vestibular popular, que era o Zumbi dos Palmares. Sim, sim. Então eu trabalhei com alguns nesse campo, assim. E aí em 2015, daí eu passei no concurso lá em Canoas. Uhum. E aí No mesmo. mudei, sim, No mesmo. foi o mesmo concurso, Uhum. foi, né? E aí mudei pra trabalhar definitivamente só com educação, né? Que era o que eu queria, Uhum. que é o que eu curto fazer. Porque lembra que eu falei lá, não me imagino ficar a madrugada inteira fazendo projeto na área Mas de corrigindo arquitetura. prova, tudo Mas bem, né? corrigindo prova até que vai, preparando aula até que vai. Então, Ir não até é, de não é a madrugada melhor coisa, mas tá, a mesma vai. Porque eu curto muito essa área também. Então, Mas daí tu também fez um mestrado, não fez? sim. Aí depois, tipo, eu concluí a faculdade em 2012 Uhum. e aí comecei o mestrado em 2016 ou 17, foi por ali. Dei um tempinho ainda. Uhum. O Henrique, o Padros, que foi meu orientador, me cobrava, quando é que tu vai apresentar esse projeto e tal. Só que depois que tu começa a trabalhar na escola também, tudo vai sendo novidade, né? A rotina nova e tal, até eu conseguir, tá, agora eu vou parar pra pensar num projeto, demorou um pouquinho, né? Uhum. Mas aí tá, 2016 eu comecei o mestrado, terminei já, e agora pensar num doutorado, talvez, vamos ver. Mas eu gosto de dar um tempo entre um e outro pra dar uma relaxada, né? Porque senão, É pesado. tem gente que gosta de emendar direto, não... Comigo não rola. Pô, eu emendei direto. É? Porque chegou no último ano, eu tava desempregado e com um doutorado